para o Rio Grande do Sul, é para onde nós vamos nesse momento com David de Tarso, nosso querido David de Tarso, para saber como que está a situação por lá. David que passou muitos dos últimos dias aqui conosco na bancada do Morning Show e agora falando do próprio Rio Grande do Sul. Fala, meu querido, fala, meu bom. Conta aí sobre esses protestos que aconteceram durante a madrugada, David. Procede, é isso mesmo? Exatamente, Marinho. Bom dia a você, bom dia a todos aí no estúdio. O que aconteceu foi o seguinte, houve um protesto ontem na Zona Leste, aqui de Porto Alegre, 2 ônibus foram incendiados e a informação que a gente apurou, a gente esteve lá no local, esse protesto não teve nada a ver com as enchentes, foi porque uma pessoa foi morta de um condomínio no bairro do Santana e depois, então, os moradores atearam fogo nesse ônibus. A gente está apurando a informação, mas há denúncia, até mesmo conversei com a irmã desse rapaz que morreu, que teria sido um crime da Brigada Militar cometido contra ele, mas tudo isso está sendo apurado, até mesmo foi aberto um inquérito para apurar essas circunstâncias, se realmente houve essa situação envolvendo a Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul. Nós até solicitamos uma nota, mas até o momento ainda não chegou essa nota, mas fato é que a gente apurou ontem, conversei com um dos comandantes da Brigada Militar ali da área, e ele disse que já uma investigação foi aberta para apurar essa situação envolvendo então essa morte, mas provocou bastante desgaste em meio a toda essa tragédia, né? Um ônibus sendo incendiado realmente chama bastante atenção. Aliás, 2 ônibus sendo incendiados realmente chamam bastante atenção em meio a todo esse caos vivido aqui em Porto Alegre. Agora, falando sobre as enchentes, o nível da água está baixando cada vez mais. Nós falamos de um ponto aqui bem próximo da rodoviária. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vou pedir para o Cris sair para a imagem. Ó. A gente vê que boa parte a gente já consegue observar que o nível está baixando, então a enchente realmente vem regredindo gradativamente. Mas as pessoas que às vezes vão fazer a limpeza dos imóveis, a gente viu muito isso durante o fim de semana, não só nas casas, mas também nas lojas, tem que tomar cuidado porque tem utilizado aquelas roupas pantaneiras para evitar de molhar a roupa, só que tem muitos bueiros abertos. Vou pedir para o Cris, para quem nos acompanha pela TV, mas para quem está no rádio também, eu vou narrando as imagens. Tem um bueiro bem do lado esquerdo aqui, Cris, que olha só, a tampa, né? Foi ali exposta, então essa água pode encobrir possíveis perigos, por isso que a recomendação do Corpo de Bombeiros é que as pessoas não se arrisquem nesse momento. Eu sei que a ansiedade é grande para que possam retornar às suas casas, para que possam fazer também a limpeza dos comércios, contabilizar os prejuízos, mas fato é que ainda há esse risco. Vou chamar o Cris para vir aqui comigo do outro lado, porque tem uma informação também sobre o corredor humanitário que foi criado para o trânsito somente de veículos oficiais, como por exemplo agora está passando o caminhão do Exército, que eu vejo lá, também ambulâncias, guarda civil, enfim, só veículos oficiais ou então que vão contribuir com essa ajuda humanitária. Só que esse corredor, ele foi liberado para veículos de passeio, para que eles possam transitar nessa localidade durante a madrugada, a partir da meia-noite até às 5 horas da manhã. Então os veículos de passeio foram liberados para trafegar nesse local. Ainda trazendo informações sobre o Rio Grande do Sul, sobre Porto Alegre, capital gaúcha, a retomada das aulas nas escolas municipais. Nesta segunda-feira, 36 unidades próprias, além de 100 que são por meio de parceria público-privada, né, são concessões da prefeitura, retornaram também as atividades nesta segunda-feira. E a expectativa, Porto Alegre que tem entre escolas municipais são 99 próprias e 216 que são por meio dessas concessões. A expectativa é que ao longo da semana também essas aulas vão sendo retomadas, tudo para que a normalidade aos poucos esteja retornando, apesar que há uma previsão de chuva forte já a partir desta terça-feira. Eu estava olhando da Defesa Civil, existe esse alerta então em relação a isso. Então a gente está acompanhando todas as informações e trazendo detalhes ao longo da nossa programação. Marinho. Pois é, David. Uma última questão aqui com você, David. Eu queria muito ouvir do teu depoimento a partir da tua experiência, estando aqui dentro do estúdio, você conhece bem, e a diferença de você estar aí e qual foi a principal surpresa que você se defrontou e que você acabou apurando estando aí, vivenciando todas essas cenas que você está vendo nesse momento. Conta pra gente a diferença principal.
Pois é, a questão foi muito bem trazida, né, pelos nossos repórteres, o Bruno Pinheiro, a Beatriz Manfredini, trabalharam com excelência, então a gente tem uma percepção real daquilo que está acontecendo, mas só estando aqui de fato que a gente consegue observar algumas questões, como, por exemplo, o mau cheiro, que realmente é muito forte em diferentes pontos da cidade, a lama realmente impressiona, e durante o fim de semana a gente viu diversos animais mortos, ratos, roedores. A gente até tirei uma foto, coloquei na minha rede social, desse rato ali, e um peixe também no meio, procurando o curso do rio em meio ao calçadão do centro histórico de Porto Alegre. Então essas são cenas que chamam bastante a atenção, mas a gente vê também muita solidariedade durante o nosso trajeto na estrada. A gente veio de carro, né, porque os voos realmente estão extremamente limitados. A gente viu muita ajuda chegando, até um caminhão de Fortaleza, mais de 4.000 quilômetros, estava vindo trazer essa ajuda humanitária aqui para Porto Alegre. Então essas questões também deixam a gente muito feliz, apesar de todas essas mortes, 157 registros de mortes por causa das enchentes, registro esse atualizado ainda há pouco pela Defesa Civil, infelizmente essas vidas perdidas, mas também a gente vê essa união, essa ajuda humanitária que nos faz acreditar realmente na humanidade das pessoas, se doando, trabalhando para que tudo seja restabelecido o quanto antes aqui no Rio Grande do Sul, viu, Marinho? Valeu, David, meu bom, se cuida aí, proteja-se e volte sã e salvo quanto antes aqui, que você está fazendo a diferença aqui para nós na Jovem Pan. Obrigado pela sua presença aí, siga firme. Valeu, meu irmão. É isso aí, vamos que vamos, seguindo aqui, abrindo para a nossa bancada. Palumbo, solidariedade com S maiúsculo é isso, caminhão de Fortaleza, 4.000 quilômetros direto para o Rio Grande do Sul para estender a mão. Conta pra gente aí a sua apuração, os indícios que você tem visto. Olha, a gente tem visto essas ações aí no Brasil inteiro, né? Até de fora do país, pessoas querendo ajudar, solidariedade. Eu falo isso todas as vezes, a caridade é o laço que nos une a Deus. Isso é importantíssimo. Quanto a essa morte em Porto Alegre, lá tem duas facções extremamente violentas, bala na cara e manos. Eles ficam se degradando por territórios, o que não acontece aqui no estado de São Paulo, porque aqui o PC tem hegemonia. Se tiver outra facção entrar aqui no estado de São Paulo, vai ter mortes. E a sua expectativa, Mano Ferreira, olhando adiante aí depois desse depoimento do nosso David Tasso? Pois é, primeiro eu fiquei bem impressionado com a boa notícia de retomada das atividades das escolas. Eu acho que é muito importante que a gente consiga o máximo possível, né, ir retomando a normalidade. É claro que não dá para falar em normalidade quando você ainda tem boa parte da cidade tomada por lama, quando você tem as famílias desses alunos ainda tendo que conviver com a incerteza sobre a sua própria residência. A gente está diante de uma catástrofe que gera problemas de toda a ordem, de saúde, gera problemas de moradia. A gente precisa ainda ter um trabalho muito grande no que diz respeito à reconstrução do Rio Grande do Sul para que a normalidade, de fato, possa voltar. Mas dar o primeiro passo, e que o primeiro passo seja com escolas, eu acho muito importante. Na pandemia, para fazer um contraste, as escolas foram quase a última coisa a voltar, o que revela algo muito ruim sobre o Brasil e como a gente não prioriza a educação. Então, fico feliz que, pelo menos nessa situação, as escolas estejam começando a reabrir. É isso aí.